O programa Jesus, Fonte de Vida. Estamos de volta com o primeiro componente agora, né, do Harmonia Celeste, meu sobrinho, Joabe, que foi um amigo na hora que assim, a gente mais precisou e ele se disponibilizou, né, de fazer parte do Harmonia e ainda convidando mais alguns jovens. E eu quero perguntar, Joabe, a você, como foi a sua experiência de cantar no primeiro, pela primeira vez num órgão, né, de jovem, e se você recorda assim dos hinos que a gente cantava, alguns hinos, qual foi que lhe marcou? Pai do Senhor, irmã Maria, Pai do Senhor a todos do programa Jesus Fonte de Vida, né? Estamos gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito nesta tarde aí. Estamos gratos a Deus porque quando a gente começa a lembrar nossa trajetória, nossa juventude, a gente vem realmente sentir o que Deus fez. Quando a gente olha a nossa retrospectiva e a gente diz, nós temos caminho, nós temos caminhado com Cristo. E falar do Harmonia Celeste é um símbolo de trajetória até onde eu cheguei hoje. Como Maria falou antes, a gente também deu um suporte ali no conjunto musical. Aldene, quando chegou, também nos incentivou a fazer parte ali. E quando o pastor, na época, traz esta situação de formar um grupo de jovens, fez uma mudança em nossas vidas, porque a gente que vinha das crianças, quando chegava a uma certa idade, ficava sem saber para onde ir. Porque eu ia para o musical ou o coral de adultos, que ainda não era de vozes. E esse coral jovem, no Harmonia Celeste, quando recebemos esse convite, eu junto com meu irmão Jonas, a gente ficou animado, porque a gente via aqueles jovens fazendo gestos, e a gente às vezes cantava no púlpito, mas não tinha esse congregar com jovens, ter outros jovens com o seu mesmo pensamento, começando agora a entender como é o evangelho, como é a adoração. E ali a gente começou a entender que a gente tinha amigos, tinha irmãos em Cristo, que na hora da dificuldade, que na hora da tristeza, tocava no nosso ombro e dizia, vamos conseguir. Porque todos nós jovens passávamos por dificuldade, passávamos por angústia, tristezas, mas tinha um colega do lado, tinha um irmão que sempre dava a mão para dizer, a gente vai conseguir, a gente vai louvar ao Senhor, Deus vai derramar. E Maria, ela foi a referência em direção de órgão. Liderança de que passava confiança e passava Deus na vida de um líder. Então a gente aprendeu ali muito com ela, junto com meus colegas, começamos a chamar Gessé, Natan, Bartô, esses irmãos assim, que era próximo a gente foi chamando, convidando e formou ali o Harmonia Celeste. E assim, Joabe, foi um pouco difícil, né? Quando a gente começou para colocar alguns hinos em vozes, sem entender, mas a gente via o agir do Espírito Santo, né, em nossas vidas, e nos ensaios Deus se fazia presente. Mas assim, tu lembra de algum hino, né, os primeiros hinos da gente? Lembro. Eu, quando começo a falar do Harmonia Celeste, às vezes a gente fica emocionado, porque a gente sabe o que a gente passou, o que Deus trouxe na vida da gente através daqueles louvores. Nós louvávamos uma vez, um tempo, tem um colega meu de escola, que ele foi para o culto e a gente louvou ao Senhor com um desses louvores, que era As Drogas Matam, também que a gente louvava, estava no auge, mas também tem aquele Castelo Forte, que era até o nosso amigo Nino, que sempre louvava, né? Isso aqui diz assim, ó, Jesus olhou para mim e com sua meiga voz me disse, não temas, estou contigo, sou eu o teu amigo, o teu protetor. E a gente, quando começava a louvar esse hino, altamente Deus falava aos nossos corações. Porque a gente muitas vezes estava triste, muitas vezes estava precisando de uma palavra, e mesmo a gente adorando, começava a receber aquela palavra. Era Deus falando aos nossos corações. E a gente começava ali a chorar,
A gente nem batizada, mas tinha a presença tão grande do Espírito Santo que todo mundo começava a chorar. Michele, Vilma, muitas pessoas começaram, Joelma, a gente sentia a presença de Deus com esses louvores, porque Deus ele marcou aquele jovem para dizer, vocês vão dar início a uma nova trajetória, um novo ciclo na igreja do Senhor, que é os jovens adorando ao Senhor. É verdade. E hoje a gente vê tantos frutos, Tantos né, frutos. que saíram, né, do Harmonia Celeste. A maioria hoje, boa parte, né, são dirigentes de órgãos, inclusive de juvenis, outras irmãs, dirigente, vice-dirigente, ciclo de oração. Então, foi um trabalho muito lindo que Deus assim iniciou em nossas vidas, que teve muitos frutos. E hoje eu estou à frente do conjunto musical há 10 anos mais ou menos. E desde o primeiro dia já fui regente do juvenil, onde eu faço parte da congregação. Já fui também regente do coral da mesma congregação. Desses 15 anos que eu estou fazendo parte lá no IPCEP, eu já passei por esses 3 órgãos. E todos ficam perguntando, por que você sabe lidar com as pessoas, com cada um que está ali? Eu dizia, eu tive uma professora que ela dizia sempre a mim assim, ó, hoje vocês estão sentados aqui, mas amanhã vocês vão estar na frente do órgão, vocês vão estar liderando. Então, a responsabilidade que eu tenho aqui hoje, eu tenho que passar para vocês, porque vocês mais para frente vão repassar. E hoje, para eu poder estar na frente, muitas pessoas dizem até assim, eu muito novo no começo, eu estava com uns 25 anos, já estava na frente de um órgão, e tinha pessoas já idosas, pessoas que passei, meu pai, meu avô, e com aquele respeito à liderança, porque eu soube passar o respeito para eles, e eles souberam aceitar. Não é fácil você estar na frente de pessoas muitas vezes mais experientes, com mais conhecimento, muitas vezes mais do que você, mas você passar porque você aprendeu a respeitar, a escutar, a ouvir e interceder por eles. Porque é o momento que você passa a estar na frente, você passa agora a adotar aquelas pessoas como seus filhos, como ela falou no início aqui. Isso independente de idade. Então, o Harmonia Celeste, ele me ensinou companheirismo, irmãos, está na mão. A gente dizia assim, ó, até hoje eu levo para qualquer um que eu for. Quando a gente falava de fardamento, a gente vinha às vezes num olhar de algum mais triste, mas a gente conversava com outro irmão, olha, como é que a gente faz para conseguir o fardamento desse irmão? Então, um dia ele não. Ficava preocupado, não dizia nada, ele não dizia, mas quando chegava numa festa, tá pronto o fardamento, vai tirar a medida. E a alegria, a gente chorava, se abraçava, porque Deus fazia. A gente não tinha, mas conseguia com um, ia ali falar com outro irmão, falar com o pai da gente, e a gente não deixava ninguém sem fardamento. Porque a gente era como fosse, além de ser irmão espiritualmente, é mesmo que fosse da família. O Harmonia Celeste era a família. E Maria passou isso para a gente todo esse tempo. Então, na verdade, eu como assim, né, a responsável pelo Harmonia Celeste, às vezes acontecia coisa dentro do meu lar, tipo, um filho está doente, alguma coisa assim muito... E eu tinha aquele cuidado de chegar nos ensaios, né, no domingo, e não passar aquilo que eu estava passando para vocês. Eu não sei se vocês lembram de algum momento, se eu cheguei desesperada na igreja, chorando ou reclamando de alguma coisa, né? Mas assim, Deus sempre ele falava assim comigo. O Espírito Santo de Deus, ele é muito sensível, né? E a gente também precisa ser sensível à voz dele. Então, muitas vezes quando eu chegava na porta da igreja, eu olhava assim e dizia, Deus, o problema eu vou deixar aqui fora. Agora eu vou precisar fazer a tua obra e me entregar de corpo, alma e espírito. Então, essas experiências, Joabe, que eu obtive com Deus, era o que eu passava para vocês, porque eu não sabia, até hoje eu não sei nada, mas quando a gente se disponibiliza, quando a gente, né, quer fazer a vontade de Deus, Ele nos capacita de uma maneira que nos surpreende.
né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus, né, por tudo isso, porque tudo isso que aconteceu, que passou, foi obra das mãos dele na nossa vida, né? E, assim, eu fico muito feliz de poder ter passado, né, para os componentes do Harmonia Celeste a verdadeira adoração a Deus, independente de situação, né? Muitas vezes chegava o convite para a gente sair e eu sabia que A, B, C não tinha o valor assim da passagem, né? E quando chegava, que ia prestar conta lá ao rapaz do ônibus, estava faltando às vezes a metade. E às vezes eu estava com o dinheiro da feira e complementava. E isso eu estou colhendo hoje. Eu tenho colhido esses frutos. E essa colheita tem sido abençoada, porque o plantio, a colheita tem sido maior do que o plantio, porque se eu soubesse, porque eu plantava sem ter aquela noção de quanto ia colher, né? Eu não plantava, geralmente, literalmente a gente planta e colhe, né, no futuro. Mas se eu soubesse que a colheita seria tão grande, eu teria plantado muito mais, né? E eu sempre sou suspeito a dizer, mas eu digo que toda a minha experiência com Deus, até o meu casamento, foi numa harmonia celeste. Ali a gente aprendeu a ouvir a voz de Deus, independentemente de alguém chegar para a gente falar, mas você próprio tem uma experiência do que Deus tem na sua vida. Eu me lembro algo que Deus tinha falado para mim em sonho, eu pensei assim, meu Deus, sonhei sendo assaltado. Para você ver, quando a gente tem um grupo unido, quando a gente tem uns irmãos que estão no mesmo propósito, todos eles têm em sintonia com o outro. Aí Deus disse assim, eu não tenho moto, Senhor, como é que eu vou ser assaltado? Aí eu fui para a casa de Maria, que a gente, todo mundo terminava os ensaios, os cultos, às vezes passava para a casa de Maria, que ela tinha, uma vez tinha uma lanchonete, depois tinha uma lojinha lá, aí chegou um vizinho de Júnior rodava mototáxi nesse tempo, e Júnior tinha chegado, aí, rapaz, tem como levar? Eu digo, eu levo, Júnior, para tomar teu café que eu levo. Mas no meu coração, Deus disse que estava dizendo que ia acontecer algo. Ia acontecer algo, e eu disse, mas eu vou. Levei, quando eu levei a moto, Júnior tinha comprado parcelado a moto. Aí eu fui, e Deus falou no meu coração, não vai. Eu deixei o rapaz, na volta ele disse, não vá por aí. Mas mesmo assim, a experiência vai passar. Eu disse, não, eu vou por aqui. Terminei chegando num local onde tinha 2 pessoas armadas e tomaram essa moto de assalto. 2 pistolas, colocaram na minha cabeça, me jogaram no chão, me levaram para uma mata. E eu só pensando no que Deus tinha falado. Mas eu me lembrava que tinha gente comigo e que Deus já tinha falado. Aí eles pegaram, me liberaram, foram embora. Mas eu fiquei com uma preocupação. Pensei no momento de, meu Deus, levaram Juninho agora, como ele vai fazer? E Deus acalmando minha alma, lembrando o que tinha falado comigo. A gente voltou, conversou. Naquele mesmo momento que terminou, o Júnior saiu procurando então os contatos com o irmão dele. Porém, eu, Gessé, Ivandinho, mais uns meninos, pegou eu, que já tocava um pouquinho de violão, arranhava. A gente foi tocar violão. E Deus usou Gessé naquela noite, dizendo assim, por que estás preocupado? Não já tinha eu falado contigo? Não te preocupe que já está tudo resolvido. No meio da tribulação, aqueles jovens ali que faziam parte de um conjunto, que era unido, Deus já tinha falado para todos ali. Para todos. Que até os ímpios, quando passavam na calçada da nossa avó, dizia, roubaram a moto dele ou deram outra? Porque roubaram a moto, estão tão felizes, aí estão cantando, agradecendo. Eu digo, estamos aqui agradecendo, porque se foi permissão de Deus, Ele sabe o que faz. E a gente continuou cantando. Quando passou algumas horas, Júnior recebe a ligação, está aqui a moto com a chave, tudo resolvido em Paudalho. Por quê?
os jovens não se desesperaram, porque sabiam o Deus que servia. Primeira coisa que a Hernani falou, se ajoelha, Joab, fizeram os ciclos, os componentes do Harmonia, e orou, e Deus fez. Então, essas são experiências que a gente tem dentro do Harmonia Celeste, que muitas jovens, hoje, eles têm que entender quando o seu líder, quando o seu pastor, quando o seu dirigente fala de união, de gostar do próximo e de louvar ao Senhor. Hoje você estar aqui no lugar e dizer, o que eu estou lhe dizendo, eu passei. O meu líder me mostrou. E Deus, ele falou comigo. Então, louvar no Harmonia Celeste foi um dos pontos cruciais da minha vida. E quando Maria fez aquele encontro, não foi com os ex-componentes, eu digo, te agradeço, Senhor, por me dar a oportunidade de novo de louvar no Harmonia Celeste. Os ex-componentes lá representando, e foi uma benção. Já duas vezes, né, que a gente se junta para relembrar, né, os momentos. Foi com 20 anos do Harmonia, a gente foi convidado, e com 25 anos, 5 em 5 anos, né, eles fazem isso e convidam a gente. E foi muito lindo esse 25 anos agora, né, foi um momento muito difícil para mim, porque foi a época que Júnior estava doente, na festividade, né, do Harmonia, e eu ia para o ensaio me arrastando. Tinha que ensaiar com esses componentes, né? E eu ia me arrastando, dizendo, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Como é que a gente vai formar no dia, Deus? E aquela preocupação, né? Mas o Senhor é tão bom que Ele fez coisas lindas na nossa vida. E eu acho interessante que a gente sabe, possa ser que outros grupos tenham, mas hoje a gente tem um grupo de ex-componentes que a gente um ora para o outro, a gente ainda tem esse contato ainda até hoje. Todos, a maioria dos componentes que ainda estão na igreja, até aqueles que não estão, que a gente conversa, a gente diz que saudade daquele tempo. A gente tem esse grupo que a gente conversa, de vez em quando está um pedindo oração pelo outro, porque a gente sabe que eles estão ali no momento da dificuldade para estar orando por nós. A gente vai lá, dá um recado, ore por mim, fulano está assim, vamos fazer essa corrente de oração, e a gente vai lá e intercede, e Deus tem feito coisas grandes, como fez agora há pouco com nossa amiga Selma, né? Também, que louvou junto conosco, e ela está de posse de vitória, e a gente ficou lá orando, pedindo a Deus que Deus chegasse. É verdade, Selma é um milagre na mão de Deus, né? Ela diz, ela só lava, as drogas mata. Ela tem um soprano muito bom, e ela teve um problema de saúde, fez uma cirurgia, e dessa cirurgia precisou fazer outra, e dessa outra cirurgia veio um coágulo na cabeça dela, que não tinha nada a ver, né, com a cirurgia que ela fez. E precisou realmente cirurgiar a cabeça em 3 lugares. E ela mandou as fotos para o grupo. E antes a gente se uniu em oração. Os ex-componentes, esse nome não... Os ex-componentes do Harmonia Celeste. Então, a gente começou a pedir oração, começamos a orar, a clamar por socorro. Hoje, na outra semana, estava a Selma já agradecendo, de alta do hospital, que o próprio esposo dela, né, enviou um áudio para mim, dizendo, Maria, ore, clame, porque só Jesus foi o médico que falou. Eu digo, pois é Ele mesmo que vai fazer. E Ele fez, para a glória de Deus. E o interessante, que os hinos que a gente procurava para trazer para o Harmonia Celeste, cada momento era falando, ensaiava, mas era falando com a gente. Eu lembro que eu dizia, como todos, a gente tinha esse privilégio, que eu acho que todos que faziam parte, não tinha um daquele Harmonia Celeste que não tivesse uma voz assim, boa para louvar. Todos podem louvar, mas que fosse boa para louvar. Eu não sei nem o que eu coloco, todos dá para cantar. Verdade. Todos tinham uma voz boa, todos eram altamente desafinados. E Maria colocou indo para Jessé cantar, que toda vez ele cantava, eu digo, vou cantar isso também, que era um milagre que dizia assim, não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu
com amor me limpas de meu mal. Só com amor, só a ti pertenço eu. Aí o coro cantando um milagre. E Deus sempre fazia milagre. Era louvando e Deus fazendo milagre na congregação, batizando e renovando cada vez que a gente estava louvando. Tinha vez que a gente nem terminava o louvor, que a igreja pegava fogo e a gente ficava falando com o Senhor. E Deus fez grandes coisas. Te amo, mas que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocastes o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Te amo, mas que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado desprezou. Eu te amo, mas que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus.
apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. O programa Jesus, Fonte de Vida. E o que é esse casal, inclusive, que está hoje como dirigentes, né, do Harmonia, Ailton e Joelma, eles eram um componente, os dois. E se namoraram, né, noivaram, casaram, já tem 2 filhos, né, e agora estão dirigindo o Harmonia Celeste. Inclusive, até eu brinquei com eles, né, terça-feira. Eu disse, Mema, tu não, mas Ailton, ele está pagando o que ele fez comigo, porque ele era mais assim, desse jovem que não gostava muito de orar, entendeu? Gostava de chegar atrasado, aquela preguicinha de ir para a igreja, aquele comodismo. E eu dizia, minha gente, vocês despertem, porque o que Deus vai fazer na vida de vocês vai ser coisas grandes, então se dediquem para aprender, para fazer a vontade de Deus. Aí agora tu tá me pagando, Ailton. Eu falei para ele e ele ficou rindo. Maria, pelo amor de Deus, eu não quero passar mais nem um ano. Eu digo, tu agora que está no primeiro ano, eu passei 12. Glória a Deus. E sim que a gente tinha aquela responsabilidade, né? Como já foi contado aqui desde o início, que a gente veio da casa da minha avó, a gente foi para a congregação, quando formou todos esses... A gente dizia assim, ó, ela dirigente, além de ser dirigente, é nossa tia. Então a gente se tornava espelho. Se a gente não levasse uma linha, se fosse obediente a ela, os outros também iam seguir o que a gente ia fazer. A gente já tinha esse pensamento de dizer, não, a gente tem que mostrar que a dirigente está fazendo certo. Então a gente fazia de tudo para ser o que ela queria, que a gente foi. Primeiramente Deus, mas o que ela dizia, a gente fazia. Se dissesse era para lá, a gente ia. Quando ela começou a dividir as vozes, ela saiu. Jonas fica com o tenor, Joab, tu vai para ali fazer o baixo, Michele, tu vai para ali fazer o soprano. Depois a gente dividia as vozes, tanto é que a gente ia para uma escola ali que é o Casarão hoje, o Joaquim Pinto Lapa, para dividir as vozes com os kits. E a gente ensaiava, depois juntava
E Deus foi abençoando cada dia mais. Foi o tempo que a gente veio, cada cá foi se casando também, e a gente precisou sair. Mas os tempos que a gente passou no Harmonia, a gente não esquece. Quem cantou no Harmonia Celeste não esquece todas as experiências. É verdade. E a gente sabe que, assim, Deus tem o seu tempo, né? Para todo o propósito debaixo do céu. E chegou o tempo, né? De cada um ir para uma congregação, né? E depois, assim, chegar aos meus ouvidos. Olha, exemplo, Kátia está dirigindo o juvenil, né? Lá de Três Marias 2. Aí Joab está com o conjunto. Michele está como dirigente lá no IPCEP também, de jovens. E isso é muito gratificante. E, para concluir, chegou um jovem, ele é auxiliar, e ele estava escalado para pregar aí em Três Marias 1. E eu não lembrava mais dele. Eu não lembrava mais desse menino. E ele chegou lá, saudou a igreja com a paz do Senhor, agradeceu ao pastor, agradeceu ao presbítero local. E, de repente, ele olhou assim para mim e disse: eu quero agradecer a Deus pela vida da minha primeira dirigente, a irmã Maria de Jesus. Eu olhei assim para ele, eu disse: não lembro desse menino, Jesus, quem é? E ele agradeceu ali, dizendo que tinha aprendido muito comigo. E foi o componente das crianças, não foi nem do Harmonia. Porque quando formou o Harmonia, ele já não estava mais no bairro de Três Marias, né? Ele tinha sido componente das crianças. Então, quando ele disse isso, eu olhei assim para o céu e disse: Deus, toda a honra, toda a glória é para ti, porque tudo que eu sei foi tu que me ensinaste. Aí, outro dia, eu cheguei ali na Escola Animada, em Bela Vista, e que o nosso presbítero Luiz, superintendente, ele sempre escala direções, né, de escola para estar em outra escola. E ali a gente chegou e a esposa dele, a irmã Morena, né, aí veio me dar um abraço, aí disse assim: eita, Jesus, eu te agradeço pela primeira dirigente dos meus filhos. Aí aquilo ali, sabe, e Júnior estava tão doente naquela época, ele foi também para a Escola Animada, e eu estava tão cansada naquele dia. Ela me deu aquele abraço e me falou isso, né? Então, é que Deus não esquece do que a gente faz para Ele, né? E a gente é muito recompensado, mesmo sem merecer. Mas é uma recompensa e que não existe patrão melhor do que o nosso Deus, né? Quando a gente é fiel a Ele e faz com amor a obra dEle, com fidelidade, não tem outra. Apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
programa Jesus, Fonte de Vida. Não vou temer, pois creio em ti, nem duvidar, pois eu já vi em ti está a minha força todos os dias, Senhor. Minha esperança está em ti, a tua graça sustenta-me, em ti está a minha força todos os dias. Através das águas, através do fogo, vem mostrar o teu poder, revela o teu poder, cala o inimigo, traz vida ao perdido, vem mostrar o teu poder, revela o teu poder. Creio em ti, Eu creio em ti, Senhor. com teu amor, vem me encher, todos verão o teu poder. Espírito vem sobre nós todos os dias, Senhor. Nos mostra o teu poder, revela o teu poder, traz vida ao perdido, vem mostrar o teu poder, revela o teu poder. Deus de promessas, Deus grandioso, maior que o meu pensar, tu nunca falharás, nada te impedirá, teu nome vencerá, tudo é possível em ti. Deus de promessas, maior que o meu pensar, Deus poderoso, nada te impedirá, teu nome vencerá, tudo é possível em ti. Através das águas, através do fogo, vem mostrar o teu poder, revela o teu poder, cala o inimigo, traz vida ao perdido, vem mostrar o teu poder, revela o teu poder. Através das águas, traz vida ao perdido, vem mostrar o teu poder, revela o teu poder. Não vou temer, pois creio em ti. Creio em ti, creio em ti. Estamos de volta, seu programa Jesus Fonte de Vida, trajetória com a irmã Maria de Jesus. E agora ela vai contar para a gente algumas experiências que ela teve nessa trajetória com Deus. Amém. Eu digo sempre que eu sou uma pessoa muito privilegiada por Deus, porque trabalhar para Jesus é privilégio, né? Ser escolhida por Ele. Então, Deus, Ele me deu esse privilégio de trabalhar com vários públicos, né?
na igreja. E a gente, quando é líder, literalmente a gente aprende, né? Quem ensina, literalmente, né? Aprende. Então, Jesus me deu a oportunidade de trabalhar com crianças, né? Como eu já falei, com adolescentes, jovens, adultos, que foi na escola dominical. A gente passou 15 anos ali numa sala de senhoras. E também no PROAT, né? Era um trabalho muito bom, que o pastor Josias, né, deu início, e o pastor Simas, né, dá continuidade até hoje. E são trabalhos muito compensadores, eu posso dizer assim. Vou pegar um gancho. Como é das crianças, de jovens, de irmãos, e trabalhar com o pessoal da terceira idade? Olha, Márcio, eu não sei. Assim, algumas pessoas dizem, Maria de Jesus tem dom para criança. Aí outro não, ela tem dom para idosos, né? Mas assim, é aquela história, né? Quando a gente se prontifica para servir a Deus, qualquer área, né? Ele abençoa, ele faz prosperar. Até porque a palavra dele diz isso, né? Onde a gente colocar a mão é abençoado. Então, desses públicos que Deus me deu esse privilégio, né, de trabalhar, 2 eu posso destacar assim mais, porque foram os que me ajudaram assim na caminhada. Falo das crianças. Criança são pessoas que elas se desentendem, né, naquele momento, mas daqui a pouco tá tudo bem, né? Um abraçando a outra, né? Não parece que não aconteceu nada entre, né, ambas. Então eu via aquilo e dizia: meu Jesus, me ajude a ser, né? Ter esse coração puro, essa mente, até porque Jesus disse que quem não se tornar como criança não pode entrar no reino dos céus, né? Então eu dizia, orava pedindo a Deus, né, isso. E para a honra e a glória de Deus, hoje eu digo sem medo de errar. Eu não sou de guardar mágoa, de guardar raiva, porque tem pessoas, né, que... Mas, graças a Deus, para a honra e a glória de Jesus, a gente sempre passa e sofre decepções, né? Como é que diz? Até às vezes a gente é traído, né? Mas Jesus nunca deixou, nunca permitiu eu ficar com raiva, assim, né? Aquela mágoa de dizer, eu não quero mais ver A, B, C. Não, graças a Deus. Então, isso eu trouxe assim para a minha vida ao longo dos anos, né? E em relação aos idosos, eu aprendi muito. Foi menos tempo, mas eu aprendi muito com eles em relação à fé. Aquela fé genuína, porque existe a fé natural, né? Mas eu, pelo pouco tempo, e também minha mãe, né, idosa, mesmo sofrendo, mas ela não deixava de orar, ela não deixava de louvar. Ela ia doente para o culto do PROAT, mas não deixava de ir. Ela dizia, eu vou e Jesus vai me curar, e curava mesmo. Ela saía de casa com dor de cabeça e eu falava, mãe, a senhora não quer ficar tomar uma medicação, que ela era hipertensa, né? E ficar repousando? Aí ela, não, eu vou, porque Jesus vai me curar. E lá ela esquecia a dor de cabeça e passava mesmo. Então, trazendo isso para a vida da gente, isso é muito válido, né? Então, eu acredito que essas fases assim da minha vida, tudo permissão de Deus, né? Para que hoje eu estivesse aqui de pé. Porque a minha trajetória não foi fácil e nem tem sido fácil, né? Mas em toda essa
esse círculo, né, assim, da vida, eu vejo e sinto a presença de Deus em tudo que, assim, sabe, eu digo, Deus, me oriente para fazer assim, segundo a tua vontade, o teu querer, e Deus, ele tem feito. E o bom de tudo é que ele tem provado, né, e tem aprovado. E o meu filho, ele teve pneumonia com apenas 3 meses de nascido. E a pneumonia dele foi tão forte que quando chegou no hospital, no Recife, na emergência, ele foi direto para o oxigênio, o balão de oxigênio. E a médica olhou assim para mim e disse, mãe, seu filho só Deus, por que vocês vieram socorrer ele só hoje? Só que aqui em Carpina a gente já tinha levado ele para vários médicos, né? E só diziam que era uma gripe, ia passar, e o menino só piorando, com 3 meses. E ali Deus nos orientou a levar para Recife, e chegou numa situação que ele teve que ser drenado, ele tem essa cicatriz, e o pai se desesperou muito, a família, mas Jesus sempre dizia que estava tratando com alguém, através daquele problema do meu filho. E eu não sabia quem era esse alguém, só soube depois, que foi com o pai dele, né? Depois ele chegou para mim, aí disse que não estava do jeito que Deus queria que ele estivesse. E como ele queria muito um filho homem, e Deus deu, então ele achava que Deus ia preparar o menino e ia guardar, né? Aí ele voltou, né? A intimidade da gente com Deus, só quem sabe é a gente, é isso? Então, ele procurou, os dias que eu passava lá pelo Recife, né, com o menino, ele procurou se firmar, procurou se encontrar mais com Deus, né, que eu percebi ele diferente, para a honra e a glória de Jesus. E nessa trajetória desse menino doente, a minha cunhada foi me render, a irmã dele, e eu fui para pegar a Kombi para voltar. E peguei uma Kombi que só tinha o motorista e o cobrador. Porque era a Kombi que saía lá do Cais de Santa Rita na época, que agora não tem mais, né? Então eu peguei essa Kombi com 2 bolsas cheias de roupa para lavar, tanto minha como dele, lençol, essas coisas, e peguei a Kombi. Quando eu peguei essa Kombi, ao invés dele, ele foi para o lado, quando eu olhei o nome Casa Amarela, eu disse, eu estou fazendo, já quase de noite, e eles pararam a Kombi numa rua assim, que só tinha árvore, e muito deserto. E ali eu fiquei só orando, né, dizendo, Deus, veja a minha situação. E quando eu olhei, tinha assim uma clínica e saiu de dentro um segurança, porque ele estava fardado, né? E o motorista e o cobrador saíram para conversar fora da Kombi. E eu fiquei dentro da Kombi. Só que quando eles saíram, que eu olhei e vi o segurança da clínica, não sei se era um policial, eu abri a Kombi e corri em direção ao segurança e disse, olha, que bairro é esse? Aí ele disse, a senhora está tão pálida. Eu disse, olha, é porque eu peguei a Kombi no Cais de Santa Rita para ir para Carpina e até essa hora essa Kombi não foi. E eu pergunto ao motorista e ele diz, não, porque eu vou ali levar uma máquina. E esse ali nunca chega, já é noite e eu estou por aqui ainda. Vim do hospital e contei, né, para o segurança. E quando eles viram eu falar com o segurança, e o segurança anotando como se fosse a placa, tudinho do carro, né? Aí chamou eles. Aí ele disse, vá para a Kombi.
Eu disse, eu não vou. Eu vou ficar aqui e daqui o senhor veja alguém para me levar, porque eu não vou para a Kombi. E as malas tudo lá dentro do carro. Então, ali, o segurança chamou eles e disseram, vocês estão indo para onde com aquela moça? Estou aqui com a placa da Kombi. Não tinha celular naquela época, só quem tinha celular é quem tinha condições financeiras, né? Então, e residencial muito menos. E ali, o segurança disse, olhe, eu vou acionar a polícia e vocês vão pegar ela, colocar dentro do carro e vai direto para Carpina, porque eu vou acionar a polícia e vou dar a placa da Kombi. Vocês não sabem a situação dessa moça, saiu de um hospital, o filho hospitalizado, e vocês estão indo para onde com ela? E eles começaram a gaguejar. E poucos minutos depois, quando eles entraram na Kombi, que a Kombi ia saindo, o carro da polícia já estava atrás. Aí eles pegaram e saíram com a Kombi e vieram direto para Carpina, não pegaram nem passageiro mais. Então, ele estava tramando alguma coisa contra a minha vida. Isso aí foi um milagre, né? Que Deus, ele fez em mim. Grande livramento. Livramento. De morte até, né? E eles não diziam nada durante o percurso. Não, eu perguntava, ele só dizia que ia levar uma máquina, não sei aonde. E eu dizia, tá perto, moça. Tá perto, moça, só isso. Aí eles pararam ali perto de uma clínica, foi providencial. Foi providência de Deus. E dias depois, né, Jesus fez com que o meu filho tivesse uma melhora, muito, assim, né, muito boa, e teve alta, e a gente veio para casa, para a glória de Deus. Que bênção. É. Você está ouvindo e assistindo o programa Jesus Fonte de Vida. É assim, é a trajetória. Agora, uma coisa que todo mundo fica pensando, como é que Maria consegue trabalhar tão bem com tantas faixas etárias diferentes e conviver com tantas pessoas com temperamentos difíceis e fazer tantas coisas e sempre o povo ter uma imagem boa de Maria? Qual é o segredo? É que não existe professor melhor do que Deus. E quando você olha para ele, que é autor e consumador assim, né, da nossa fé, não tem como errar o alvo, né? E a gente precisa, como eu falei de início, ser sensível à voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo diz, olha, é por aqui, mesmo que você não veja a saída, mas confie e vá, porque ele vai ter a saída no final, né? E outro milagre, Márcio, que eu lembrei agora, que eu não posso deixar de passar de jeito nenhum. Foi o milagre da salvação de João Vitor, né? Nosso diácono hoje, ali na congregação Três Marias 2, né? Então, João Vitor, ele cantou no conjunto infantil, né? Mas antes, foi uma guerra muito grande para aquele menino chegar ali. Eu trabalhava com a mãe dele, aqui na escola Joaquim Pitulapa, e eu trabalhava cantando, né? E ele começou a escutar os hinos e se interessar. E começava a cantar aqueles pedacinhos de hino das crianças que eu tinha que decorar para passar para as crianças, né? Então, às vezes ele me pegava, eu ensaiando, gesticulando na hora do intervalo, e ele não largava do meu pé. Só queria cantar, só queria... E a mãe dele ficou preocupada, porque Nilma, ela era muito católica e muito vaidosa. Nossa, ela não queria saber de crente, não, de jeito nenhum. E não é que o Espírito Santo disse a mim o seguinte, eu disse, mas Jesus, que eu iria ganhar ela para Jesus. Agora que eu me preparasse em jejum e oração. Que quando a mulher percebeu que João Vitor ele estava sendo atraído, não era por mim, era pelo Espírito Santo, mas no olhar dela,
material, ele estava sendo atraído pela minha pessoa, porque ele só queria ir para a escola. Eu quero ver Maria, eu quero ficar com Maria, 7 anos de idade. Então, ela começou a ficar chateada comigo. Não falava mais como falava. Ela se afastou um pouco de mim. Aí o Espírito Santo me fez entender que era obra do mal. Aí eu disse, já sei. Eu ia para a escola em jejum, trabalhar, entendeu? Mas com o intuito de Deus trabalhar na vida dela, na mente dela. Porque assim, a gente era amiga. Eu crente, ela não crente, né? Aí, pelo filho dela estar atraído, né, pelas coisas da igreja, aí teve um dia que ele chorou para ir para a igreja, um domingo à noite. E ela nunca tinha ido na igreja evangélica. Aí, nesse dia, ela foi com ele. Ela estava passando um processo muito difícil, só tinha ele na época, não tinha Pedrinho ainda. E ela chegou na igreja, mas chorou, mas aquele coração duro, né? E ele pediu para ficar no conjunto infantil. Eu coloquei ele lá. Quando as crianças foram cantar, ele também cantou. E ali ela chorou, não sei se foi de emoção, de ver, né? Não sei que ela disse que não ia mais, que não ia se esconder por trás da Bíblia, e disse umas coisas lá, e eu disse, olha Jesus, tu tens o controle de tudo. Ela não é nada na tua presença. Quando foi com 15 dias, ela foi novamente para a igreja e, para minha surpresa, ela levantou a mão e aceitou Jesus. E hoje está aí, fazendo a obra do Senhor com alegria, né? Canta no musical. E João Vitor hoje é um pregador da palavra de Deus. Imagina, né? Se eu tivesse, Márcio, me colocado em primeiro lugar. É por isso que a Bíblia diz, sabe? Que a gente precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus, ele tem que ser pregado, né? De criança até, né, ao mais idoso. E a gente prega com o exemplo da gente, com a vida da gente, né? E com o ID, né? Que é o ID que Jesus, ele... E para mim, sabe, não existe milagre maior do que a salvação. Não existe. Porque não tem nada que pague e nem que vale mais do que a salvação de um ser humano, né? Tirar ele do abismo e para ter uma vida eterna com Cristo. E toda vez que eu vejo ele, eu me alegro muito. De vez em quando eu vou lá em Três Marias 2, nas festividades do pessoal, e eu me alegro muito, sabe? Porque eu fui um canal e na minha coroa tem mais umas pedrinhas. Pois é. Olha, a gente vai dar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida.
Programa Jesus, Fonte de Vida. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Muito bem, estamos de volta para o último bloco. Maria, para quem não conhece, eu ouvi falar, o que dizer para essas pessoas? Como definir Maria? No início da nossa conversa, falou que era uma serva de Deus. Depois dessas experiências todas
tanto na igreja como também em família. O que dizer da Maria de 2024? Continuo sendo serva. E até o fim da minha carreira aqui na Terra, eu quero, né, ser essa serva. Eu digo para Deus que quero ser melhor e fazer o melhor para Ele, porque Ele merece, né? Ele é digno. E eu sou uma pessoa, Márcio, tranquila, não sou de muitos amigos, né? Assim, de poucos, mas assim, que quando eu preciso, sabe, eu posso pegar o celular assim, olha, ora por mim, eu estou passando assim, estou precisando assim. E há uma reciprocidade, né? E a gente percebe, assim, a gente que tem um discernimento, porque hoje não é fácil a gente viver o que Deus reservou para a vida da gente. Os dias são difíceis, são maus, e a Bíblia diz que são dias trabalhosos e, se possível, vai enganar até os escolhidos, né? Devido à iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, é muita coisa assim. E eu procuro assim ser mais vigilante devido à maturidade, né? Que a gente vai conseguindo com o tempo ser mais assim mais vigilante e mais deixa eu dizer, como é que diz, meu Deus, assim, tá com as antenas, na verdade, as antenas espirituais ligadas 24 horas. Porque o diabo, ele não brinca em serviço. E um dia, ele disse a mim, cara a cara, que ainda iria me destruir. Por uma pessoa que não me conhece, nem eu a conheço, não foi nem aqui em Carpina, foi no Recife, né? E quando eu lembro disso, eu digo, o Senhor te repreenda, porque o Senhor pode repreender ele. Eu não, mas o Senhor pode, né? Então, eu tinha, acredito que meus 30 e poucos anos, não sei se eu tinha isso tudo, os meninos ainda eram, mas eu não tinha 30 anos ainda não. Mas eu já completei agora em maio, né, mais uma idade nova, e para a glória de Deus eu estou de pé. E quero continuar servindo ao Senhor com alegria, sabe? Com mais, assim, um pouquinho mais de experiência, com mais intimidade com Ele. Porque o crente que tem intimidade com Deus, ele não se embaraça com qualquer coisa, né? Então, é muito gratificante saber que temos um Deus, né? Que quando a gente precisa, mesmo que ele não chegue naquele momento, mas a gente tem a convicção que ele vai chegar. Porque tem momento que é assim, a gente ora e Deus chega logo. Mas tem momento que a gente ora e tem que esperar. Porque o querer é dele, né? Então, quando a gente entende isso, aí fica mais fácil vencer. Passa mais rápido e a gente sofre menos. Eu costumo dizer. Então, o Senhor é o meu guia. Ele é tudo que eu tenho. Tudo que eu sei vem dele. Eu digo para ele que todas as minhas fontes vêm dele e é dele. Eu não tenho nada de mim, mas eu me rendo aos pés dele como serva e digo para ele que o meu objetivo é um dia chegar juntinho dele. Eu quero muito isso. É tudo o que eu quero na minha vida. É chegar no céu. E eu gosto de orar, mas eu deveria orar mais, sabe?
A gente sempre, né, precisa. E eu quero ver os meus salvos, né, na presença de Deus, salvos na presença dele e trabalhando para ele. Porque tem aquele salvo, né, que é, né, mas eu quero ver isso, sabe, Márcio? E quero ver eles chegarem no céu comigo. Eu não desejo, claro, que aquilo que Deus tem para a minha vida, eu peço a Ele que me ajude a conseguir, né, a estar firme para conseguir atrair aquilo que Ele tem para a minha vida. Eu quero viver enquanto estiver aqui na Terra, né? Mas, assim, as bênçãos espirituais é com quem nos faz, né, caminhar, é o que nos faz tá passando assim por aquele deserto, mas a gente vê flores. Ele faz a gente ver flores em meio ao deserto, né? Água jorrar da rocha. Então, não tem como a gente não ser fiel, né? Procurar ser fiel a esse Deus, porque a renúncia é muito difícil, mas não é impossível. Né? Ser fiel a Deus é difícil. Ontem eu estava conversando com a irmã. Irmã, como é difícil ser crente fiel. É muito difícil, mas não é impossível, porque a palavra dele nos ensina, nos encoraja, né? E ele foi fiel até a morte, e morte de cruz por amor a nós. Amém. Deus está vendo o teu sofrimento e não vai deixar o teu barco afundar. Segue avante e adorando, pois Ele vai mostrar que nessa guerra está. Lembra de Daniel, ele era fiel até dentro da cova, não parou de adorar. Lembra de Paulo e Silas, mesmo acorrentados, não pararam de adorar. Enquanto tu vai adorando, Deus começa a trabalhar. Enquanto você canta, eu cuido, eu zelo, eu chego e acalmo a tempestade que te agita. Enquanto você canta, eu curo, eu entro na causa e faço um milagre em sua vida. E tem livramento, acalma, aquieta, descansa, confia, tem resposta da sua vida. Enquanto isso segue adorando, fica tranquilo que eu estou cuidando de tudo. Lembra de Daniel, ele era fiel até dentro da cova, não parou de adorar. Lembra de Paulo e Silas, mesmo acorrentados, não pararam de adorar. Enquanto tu vai adorando, Deus começa a trabalhar. Enquanto você
cuidando de tudo. Enquanto você canta, eu zelo e acalmo a tempestade que te agita. Enquanto você canta, eu curo, eu entro na causa e faço o milagre em sua vida. E tem livramento, acalma, aquieta, descansa, confia, tem resposta pra sua vida. Enquanto isso segue adorando, fica tranquilo que eu estou cuidando de tudo. Enquanto você canta, eu cuido, eu zelo, eu chego e acalmo a tempestade que te agita. Enquanto você canta, eu curo, eu entro na causa. Apresentando o programa Jesus, Fonte de Vida. O programa Jesus, Fonte de Vida. Agora, Maria, foi muito bom ter a sua presença no programa Jesus, Fonte de Vida. E acredito que muita gente vai ser impactada, porque conhece apenas a Maria, que vê rapidamente na igreja, sabe um pouquinho, mas vai conhecer um pouco mais da sua trajetória. E a gente vai deixar para você dar uma palavra a todos que estão aí, principalmente os jovens, já que foi as crianças e os adolescentes jovens que marcou essa trajetória de Maria. Amém. Eu agradeço a Deus, né, por essa rica oportunidade, ao nosso presbítero Márcio, né. É uma oportunidade boa da gente, né, poder
compartilhar, né, um pouco da nossa trajetória, mas a gratidão a Deus ela tem que vir realmente em primeiro lugar, porque Ele é tudo para nós. E quero também deixar para quem nos assiste, né, principalmente os jovens, como o Márcio falou, né, adolescentes e jovens, né, aquele versículo que está lá eu acredito que é Tiago, 4 e 7, ou é o 6, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, né, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus significa submissão, obediência, né? E não tem como a gente obedecer a Deus sem obedecer aos nossos líderes da igreja, né? Então, que os jovens, eles tomem esse exemplo, né, que o irmão Joabe citou aqui, né? Porque todo líder, ele é constituído por Deus e ele tem a função de ensinar. Então, que vocês aprendam, né? E continuem valorizando e aprendendo o que há de melhor no líder de vocês. Nosso maior líder, a gente sabe que é Jesus, mas Ele colocou na terra, né, líderes para nos ensinar, né? Nosso pastor, presbítero, dirigente de escola, dirigentes de campanha, dirigentes de órgão, e que vocês realmente se dediquem à obra do Senhor, porque vale a pena. Estamos gratos a Deus, né? Para mais um programa, podcast aí, Jesus Fonte de Vida, e vamos encerrar cantando aqui um trechinho de um dos louvores do conjunto aí do coral Harmonia Celeste. Jesus olhou para mim e com sua meiga voz me disse: não temas, estou contigo, eu sou o teu amigo, sou teu protetor. Senti-me então seguro, livrou a minha alma da alegria e da dor. Por isso hoje canto, louvo ao meu Senhor. Castelo forte está sobre a rocha, nele eu posso enfim me abrigar. Se Ele está comigo, eu não temo a morte. Estou seguro, Cristo é o meu castelo forte. Se Ele está comigo, eu não temo a morte. Estou seguro, Cristo é o meu castelo forte. Você ouviu o programa Jesus, Fonte de Vida. Apresentação, Presbítero Márcio Guerra. Volte a nos ouvir na próxima edição.